Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma aula. E a aula de hoje ela é especial. Ela é um pouco especial principalmente para mim, porque hoje eu trouxe um convidado, na verdade uma convidada muito especial para minha aula. Essa convidada é minha filha, ela é a Sofia. Dá um alô pra galera, filha. Ei galera! Pois é. Por que a minha filha está aqui hoje? Primeiro, porque a partir de hoje a Sofia também vai começar a divulgar os vídeos dela, ensinando algumas coisinhas, e ela vai fazer parte do canal Aprenda Mais, onde ela vai ter uma sessão chamada Aprenda Mais com Sofia. Filha, o que você vai explicar no seu canal? Algumas coisinhas que eu aprendo na escola e algumas novidades que eu vou aprender, tanto para os meus colegas de sala quanto para quem quiser aprender. Que legal! Então, fiquem ligados que em breve teremos o canal Aprenda Mais com Sofia. Bom, mas por que a aula de hoje ela é especial? Porque o tema da aula de hoje foi motivado por um dever de casa da minha filha, onde ela chegou um dia para mim e me fez uma pergunta. E eu queria, filha, que você reproduzisse essa pergunta para o pessoal. Que pergunta que você fez para mim? Eu perguntei o que era uma clepsidra. Veja só, meus queridos. Uma clepsidra. Será que você saberia dizer o que é uma clepsidra? Acho que não, hein? Então, filha, explica para eles de forma bem simples o que é uma clepsidra. É tipo a ampulheta, é o relógio d'água. Tipo, eu poderia chamar sobre um relógio de água, porque ele vai caindo em gotinhas por gotinhas a água. Quer dizer então que foi um dos primeiros instrumentos usados para medir o tempo, né? É. Que legal. Não, quando minha professora me disse isso, eu não sabia dizer o que era. Eu acho que muita gente não sabe o que é uma clepsidra. Mas tá aí. Clepsidra, então, é uma espécie de ampulheta que nós conhecemos hoje, utiliza areia para medir o tempo, e a clepsidra utilizava água para medir o tempo. Então, é uma espécie de ampulheta, só que de água. Então, nosso tema da aula de hoje é sobre o tempo. E nós vamos ver um assunto da trigonometria que fala sobre o tempo. Então, Sofia vai sair agora, então não se esqueça, em breve o canal Aprenda Mais com Sofia. Bom, como nós falamos, o tema da aula de hoje é sobre o tempo. E para isso usaremos um pouquinho da trigonometria quando utilizamos o assunto de arcos na circunferência. Medidas de arcos, ângulos. E tem um tipo de probleminha bastante clássico que trabalha com ângulos formados entre ponteiros de relógio. Vamos ver como é que funciona isso daí? E nós temos uma regrinha, um macetinho para a gente poder encontrar a medida dos ângulos formados entre os ponteiros de um relógio. Certo? Então, acompanha comigo aqui na tela. Nós temos aqui um relógio convencional e sabemos que numa circunferência o ângulo formado em uma volta, medido em graus, é um ângulo de 360 graus. E o nosso relógio ele fica dividido em 12 pequenas partes, todas iguais, os chamados arcos de circunferências, pequenos pedaços de circunferência. Então, se na nossa circunferência de 360 graus nós dividimos em 12 partes iguais, então 360 dividido por 12 é igual a 30. Isso quer dizer que cada pequeno pedaço do nosso relógio, cada arco formado, ele tem uma medida de 30 graus. Certo? Bom, então a partir daí, quando temos alguma hora indicada no relógio, os ponteiros das horas e dos minutos acabam formando ângulos entre eles, onde nós temos dois tipos de ângulo. Temos um ângulo menor formado entre eles, que pode ser um ângulo agudo, reto ou obtuso, um ângulo menor, e um outro ângulo maior formado pelos ponteiros, que é o que falta para completar uma volta, o chamado replemento, que é uma palavra já em desuso, mas o replemento de um ângulo é o que falta para esse ângulo se transformar em 360 graus.
certo? Então vamos ver um exemplo. Bom, temos aqui um relógio e uma determinada hora indicada nesse relógio. Então nós sabemos que o ponteiro das horas aponta para um certo valor, assim como o ponteiro dos minutos também aponta para um certo valor. E observe que eu tenho dois tipos de ângulos formados, um ângulo menor e um ângulo maior. Normalmente, as questões que envolvem ângulos em relógio pedem o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio. Mas o método que a gente vai ver hoje aqui, ele me permite calcular ângulo entre os ponteiros do relógio e não define qual dos dois. Mas não se esqueça que obtendo qualquer um deles, o outro ele é obtido sempre através do replemento, aquilo que falta para completar 360 graus. E para isso nós vamos utilizar uma expressão matemática, onde nessa expressão utilizaremos duas variáveis. Variável h, representando a hora indicada, e a variável m, representando os minutos indicados, mas com uma restrição. Bom, se o m representa os minutos, então o nosso m pode variar de 0 a 59, certo? Porque não existe 60 minutos. 60 minutos já seriam 0 minutos novamente. A contagem se reinicia. Então, os minutos, eles variam de 0 a 59. Agora, observe que o valor da hora da nossa variável h, ele varia de 0 a 11. Hora, variável h, ele pode variar de 0 a 11. Porque quando chegar meio-dia, 12 horas, é como se voltasse a 0 hora novamente. A gente sabe que as horas na parte da manhã funcionam exatamente da mesma maneira na parte da tarde. Então 2 horas é o mesmo que 14 horas, 17 horas é o mesmo que 5 horas. Então nós utilizaremos a variável h variando de 0 a 11, seu valor máximo, certo? Então, a partir dessas duas variáveis, a expressão que nós vamos utilizar para calcular o ângulo formado entre os ponteiros de um relógio chamaremos o ângulo de θ. Ângulo θ igual a 30 vezes h menos 5,5 vezes m. E essa expressão, ela precisa estar em módulo. Por quê? Porque essa expressão pode nos retornar um valor negativo, mas o nosso ângulo ele não pode ser negativo. Então utilizaremos um módulo para que esse ângulo não fique negativo. Certo? Nós vamos ver um exemplo disso daí. Para resolver esse exemplo, eu vou pedir ajuda da minha filha. Certo? Sofia, por favor. Bom, então hoje eu vou ter a ilustre companhia, a ajuda ilustre da minha filha. E para o exercício que nós temos, veja que o relógio indica para a gente o horário de 11 horas e 15 minutos. Lembrando que 11 horas e 15 minutos também poderia ser 23 horas e 15 minutos. E pede-se o ângulo entre os ponteiros. Veja que o texto não mencionou qual deles. Normalmente é o menor ângulo, mas o texto não deixou claro. Pelas alternativas a gente consegue perceber que é o menor deles. Mas vamos utilizar a nossa expressão para que a gente possa verificar qual dos ângulos nós encontraremos. Então, utilizando a nossa fórmula, θ igual a 30 vezes h menos 5,5 vezes m, eu tenho duas variáveis, h e m, h representando as horas, m representando os minutos. Certo? Filha, então diga para mim, o que nós colocaremos no valor de h? 11. 11 porque o horário indicado é de 11 horas. E o que nós faremos na variável m, filha? 15. 15, porque os minutos no horário pretendido são iguais a 15. Ou seja, 11 horas e 15 minutos. Então, substituindo h por 11 e m por 15, temos então que θ é igual a 247,5 graus. Observe que 247,5 graus, ele não tem nas nossas alternativas. E ele é o maior dos ângulos.
certo, filho? O maior dos ângulos. E normalmente pede-se o menor, e nas alternativas não possui essa alternativa. Então, filha, se nós encontramos um dos ângulos e não é aquele que a gente está pretendendo, como é que a gente faz para encontrar o outro ângulo? Temos que ver quanto falta para chegar até 360 graus. Essa é a minha filha. Então, precisamos saber o quanto falta para chegar a 360 graus. Então, 360 graus menos 247,5 é igual a 112,5 graus. Que transformando na subunidade, isso equivale a 112 graus e 30 minutos. Certo? Então, gente, tá aí um pouquinho da trigonometria, falando um pouquinho sobre o tempo, ângulo formado entre os ponteiros do relógio. E hoje eu tive a participação da minha filha Sofia. E lembrando que em breve ela vai ter o canal Aprenda Mais com Sofia, onde ela vai ensinar um pouquinho das coisas que ela tem aprendido na escola, algumas curiosidades, algumas coisas que muitos de nós adultos não sabemos ou não lembramos. E ela vai falar com uma linguagem simples para os seus coleguinhas e para os adultos que porventura precisem relembrar de algumas coisas que já ficaram esquecidas aí por conta do tempo. Então, valeu, obrigado por mais uma vez pela sua atenção e não se esqueça que aqui você sempre aprende um pouquinho mais. Obrigado e até a próxima.